Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! Rapaz, esse final de semana foi doido, viu? No sábado teve jogo da final da Copa do Nordeste, né? Eu sou torcedorzão do Ceará. E aí, mas fazia muito tempo que eu não via jogo do Ceará, né, mas aí teve a finalzona da Copa do Nordeste. O Ceará ganhou de 3-1, jogou bem pra caramba, gritei gol e tal. Gritei tanto gol que passei uns 2 dias sem voz direito, né? É lamentável. E por isso mesmo eu acabei não gravando tanto vídeo, assim, né? Por isso que eu só tô publicando hoje, assim, na quinta-feira, né? Mas deixa daí o fanatismo pelo futebol de lado, né? Nesse vídeo aqui, amigo internauta, a gente vai continuar a resolução de questões da OBM, certo? E dessa vez, como vocês podem ver aí, eu vou resolver uma questão do nível 2, sabe? A questão 2 da prova de 2015, tá certo? Resolução essa que você não vai encontrar em canto nenhum da internet, só aqui no Matemático por Diversão, com exclusividade. Você pode até olhar como é que é a solução digitadinha, aí eu vou até deixar um link aí na descrição para vocês darem uma lida, mas aqui, amigo internauta, eu vou fazer um vídeo mostrando as ideias, como é que eu pensei, como é que eu desenvolvi e tudo mais, bem do jeitinho que vocês gostam, né? Porque a Olimpíada de Matemática, como eu falei antes, não é só você decorar a solução, né? Você também aprender a pensar, e é justamente isso que eu quero mostrar como é que se faz pra vocês aqui através desse nosso canalzinho, né? É verdade. Falando em canalzinho, né? Você fazer aquele merchanzão básico, tá entendendo? Já aproveita aí, deixa o like no vídeo, tá certo? Se inscreva no canal, né? Você que é novo, tá gostando de ver essas resoluções de OBM, as outras séries e tal, aproveita e se inscreva aí, compartilha o vídeo aí com os amigos para eles conhecerem esse canal super massa aqui que nós construímos, né, cara? Nós, eu, você, amigo internauta, com essa interação bom massa, e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Aí beleza, né? Eu sei que você já tá empolgado aí, né, para ver como é que é essa questão, o enunciado, o que ela se trata, como é que se resolve, como é que se pensa e tudo mais, né? Então, amigo internauta, sem mais enrolação aqui, bora ver como é que a gente resolve essa bichona aí. Então, só bora! Bora, cuida! Bom, amigo internauta, tem um problema 2 aqui do nível 2 da OBM 2015. Ele diz o seguinte, né? Seja ABCD um quadrilátero convexo. As retas AB e CD se cortam em E e as retas BC e AD se cortam em F, né? Então, pra gente começar aqui a rabiscar um pouquinho a figura, né? Vamos construir aqui um quadriláterozinho mais ou menos aqui. E, bem, vou tentar pegar esse prolongamento aqui. Aí, sei lá, vamos esticar um pouquinho esse cara. E aí a gente vai pegar daqui pra cá, né? Então a gente tem algo mais ou menos assim, certo? Então se eu der um nome aos bois aqui, sei lá, chamar esse ponto aqui de A, esse cara aqui de B, e de C e de D, certo? A interseção do AB e CD a gente chama de E. Então o E vai ficar bem aqui e o F ele vai ficar bem aqui. Maravilha? Aí ele continua, né? Sejam P e Q os pés das perpendiculares de E sobre as retas AD e BC, respectivamente, né? Então, bem aqui, né? Essa reta BC aqui, ó, percebe que esse ângulo é maior do que 90, né? Nessa figura aqui específica. E aí o que vai acontecer? Essa perpendicular vai ficar mais ou menos para fora aqui mesmo, né? Então, aí esse cara aqui vai ser o que, né? Justamente porque é o pé da perpendicular de E sobre BC. E aí o AD, ele também tá meio obtusângulo, né? Aqui não tanto, mas na verdade ele tá quase perpendicular, né? Mas vou fazer aqui uma figura marromena aqui, tá certo? Só pra gente ter uma ideia, tá certo? Esse cara aqui é o P. E continuando aqui, amigo internauta, ele diz também que R e S são os pés das perpendiculares de F sobre as retas AB e CD, respectivamente, né? Então esse cara aqui, ó, tu vai baixar aqui, tu vai chamar esse cara de R, ok? Que aqui tá na pé do AB. Esse outro cara aqui, né, que tá quase 90 graus, vamos botar um pouquinho mais para cá. Esse cara aqui vai ser o S, beleza? Então aqui é uma figura mais ou menos rascunhada, tá certo? Claro que não tem uma precisão 100%, mas é bom pra gente, enfim, fazer um esboço inicial para ver mais ou menos pra onde é que o problema vai, beleza? Aí ele diz que as retas ER, ou seja, essa daqui, e FS, ou seja, essa daqui, elas se intersectam em T, ok? Então esse ponto aqui é o T. Aí a gente percebe que a questão tem 2 itens, né? O item A, ele pede para mostrar que há uma circunferência que passa pelos pontos E, F, P, Q, R, S, ou seja, ele quer que você explique o porquê de existir uma circunferência passando por esses 6 pontos, tá certo? E no item B, ele pede para provar que a circunferência que passa pelos vértices do triângulo RST é tangente à circunferência que passa pelos pontos dos vértices aí do triângulo QRB, né? Mas
Antes da gente atacar o item B, bora entender direitinho como é que funciona o item A, ok? No item A, amigo internauta, ele quer que a gente explique por que que esse ponto, esse daqui, né? Esses daqui que eu tô circulando, por que que eles 6 estão sobre a mesma circunferência, né? E aí a gente percebe uma coisa engraçada, né, bicho? Aqui, ó, esse carinha aqui, ele tá formando 90 graus, né? É uma pezinha perpendicular. É mesmo? Esse cara também, né, forma 90 graus, bem como aqui e aqui. Então tem muita perpendicular, bicho. Tem perpendicular demais, né? Quando a gente tem perpendicular assim envolvendo circunferência, tem um bisuzinho, tá certo? Que é muito, mas muito importante, que é o seguinte. E o bisu é o seguinte, amigo internauta. Vamos supor aqui que você tem um triângulo retângulo, tá certo? E uma coisa que se sabe é o seguinte, quando tu tem um triângulo assim, com 3 pontos são colineares, a gente sempre pode traçar uma circunferência, tá certo? Passando por todos os seus 3 vértices, tá certo? Sei que a minha circunferência aqui tá aparecendo no meu ovo, mas esse cara aqui é o que a gente chama de circuncírculo, ok? É a circunferência que passa pelos 3 vértices. E quando a gente tem um ângulo reto, essa hipotenusa, tá certo? A hipotenusa, tá certo? Ela vai corresponder justamente ao diâmetro, tá certo? Do circuncírculo, ok? Então, esse bisu aqui ele é muito legal, porque a gente sabe que, pô, viu um ângulo de 90 olhando para um lado, a gente já sabe que esse lado ele vai ser diâmetro. E é justamente isso que acontece com o EF, tá certo? Então, bem aqui, o que é que eu vou fazer? Imagina a circunferência que tem como EF diâmetro, tá certo? Então, o gama aqui, ela vai ser a circunferência, tá certo? De diâmetro EF. Por que que eu estou pegando? Porque a gente vai ver que o EF ele vai ser olhado por um monte de ângulo de 90 graus, tá certo? E esse cara aqui, ele vai ser bem útil, tá certo? Então, bom, por que que eu considero esse cara, certo? Pelo seguinte, pegue esse ângulo EQF, por exemplo, né? Vamos olhar o ângulo EQF, a gente sabe que ele é 90 graus, certo? Então, o EQF, isso aqui vai ser 90 graus. E como ele é 90 graus, se a gente for olhar aqui pelo bisu, a gente vai ter que o Q ele vai estar nessa circunferência de diâmetro EF, certo? Só que não para por aí. A gente pode ver também que o ERF, né? Aqui, ó, perceba que o ERF ele é 90 graus, ok? Então, pelo bisu, né? A gente sabe que o R também está na circunferência de diâmetro EF. Aí você continua, né? Você vai fazendo algo semelhante com os outros pontos, SF e também o EPF. Isso aqui também vão ser 90 graus. E daí a gente vai acabar tendo, né, que pelo bisu, ok? Esses caras aqui, o S e o P, eles vão estar em gama, né? E olha só, o ponto E e o ponto F eles estão em gama. Por quê? Porque formam um diâmetro. Só que esses 4 pontos aqui, eles estão em gama justamente por essa explicação do bisu, né? Então, aqui a gente vai acabar tendo que o E, o F, o P, o Q, o R e o S, esses 6 pontos, eles estão na circunferência gama. Então, significa dizer que eles são concíclicos, né? E aí, com isso, a gente acaba fazendo aqui o item A, né? Então, o item A está aí explicado, né? É só você usar esse bisuzinho aqui, né? Agora, amigo internauta, no item B o bagulho tá ficando doido, né? Ele quer construir aqui a circunferência que passa pelo RST, aí depois aqui ele quer passar a circunferência que passa pelo QRB, aí quer mostrar que é tangente e tal. Como é que eu vou lidar com esse tipo de situação, principalmente se tratando de tangente, com altura e tal? E, amigo internauta, tem um lema muito destruidor, muito destruidor mesmo, que vai fazer esse item B ficar extremamente simples, né? Você é louco, cachoeira? Tá curioso pra saber que bisu é esse, amigo internauta? Então bora lá ver comigo aqui como é que é esse bagulho aqui, pra poder a gente fazer a questão B, ó, bem rapidinho. Então bora lá! E o bisu, amigo internauta, é justamente esse lema aqui, certo? Que diz o seguinte, vamos supor aqui que a gente tem um triângulo XYZ, como vocês estão vendo aí na figura. E aí a gente vai chamar M o ponto médio do lado YZ, né? Então a gente já sabe que esse ponto aqui, ele divide em 2 partes iguais, né? O YM é igual ao MZ. E aí ele vai pegar o H, o ortocentro do XYZ, né? Ou seja, a interseção das alturas. Então isso aqui vai ser 90 graus, vai ser 90 graus, isso aqui vai ser 90 graus, né? Então as 3 alturas aí vão passar por esse ponto, ok? Aí ele fala o seguinte, né? Que o YH intersecta aqui Y', o ZH intercepta em Z', né? Ou seja, o Y', Z' aqui são os pés das alturas, bem como o X' também, tá certo?
E aí o que que ele faz, né? Ele afirma que esses 4 pontos, x, y', z' e h, eles estão na mesma circunferência. Só que mais do que isso, ele afirma que quando a gente constrói essa circunferência, passando por esses 4 pontos, essas duas retas aqui, x, mz' e my', elas vão ser tangentes a essa circunferência aqui que vai ser construída, né? É impressionante. Mas aí a gente falar aqui de tangência, né? Bora ver aqui como é que a gente explica, tá certo? O fato desses 4 caras aqui estarem na mesma circunferência. A gente pode usar aquele bizu, cara, que a gente viu lá no item A, né? Por quê? Porque o que que acontece? Como esses caras aqui são de 90 graus, né? Esse ângulo aqui é 90 e 90, então eu vou escrever aqui rapidinho. Bom, eu fiz a redação aqui, mas a ideia é o seguinte. Considera a circunferência que tem o XH como diâmetro. Esse ponto vai estar nela, por quê? Porque esse ângulo é 90 graus e esse ponto também vai estar nela, porque esse ângulo é 90 graus. Então, todos esses 4 pontos estão na circunferência de diâmetro XH, né? Então, significa, ó, que a gente pode traçar uma circunferênciazinha aqui, né? E aí, esses 4 pontos vão estar sobre ela. Nossa, a circunferência aqui ficou bem melhor, cara. Eu não tô aprendendo a desenhar nessa mesinha, cara. Daqui a pouco eu vou ficar craque, tá ligado? Não. Mas enfim, né? A gente já viu o porquê que eles estão na mesma circunferência, mas a gente ainda não viu o porquê dessas retas aqui serem tangentes, né? E como é que eu faço para saber se uma reta ela é tangente? E aqui vai outro bizu, amigo internauta, que é justamente você olhar o ângulo de segmento, né? Que ele diz o seguinte, vamos supor que esse ângulozinho aqui, sabe quando você olha esse triângulo aqui, comparado com essa reta, tá certo? Seja igual a esse ângulo aqui, ok? Eu chamei os dois de alfa aqui para indicar que eles são iguais. Então, no momento que tu constrói a circunferência passando por esse vértice e esse vértice aqui, né? Ou seja, a circunferência que vocês estão vendo aqui pontilhado, o que que vai acontecer? Essa reta aqui, ela vai ser reta tangente, certo? Então, essa maneira aqui de você olhar esses ângulos aqui como sendo ângulo de segmento, ela é uma ótima maneira para você saber se uma reta é ou não é tangente aqui a uma circunferência. É justamente isso que a gente vai fazer, tá certo? Então, como é que eu vou provar isso aqui agora, né? A gente vai ver inicialmente o seguinte. Perceba que se eu chamar esse ângulo aqui, sei lá, de θ aqui, tá certo? Então, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, como esse cara aqui, ele vai ser 90 graus. Aqui vai ficar o quê? 90 θ, então esse ângulo aqui vai ser 90 menos θ, tá certo? Então, amigo internauta, aqui eu fiz o textinho rapidinho, tá certo? Mas a ideia é só você olhar esse triângulo retângulo aqui, ó, Z', Y, Z. Só que se você olhar o triângulo retângulo X, X', Y, esse ângulo aqui também, ele vai ser 90 menos θ, tá certo? Então, basta eu provar o porquê desse ângulo aqui, ó, HZM, ser 90 menos θ também, para poder a gente usar esse bizu do ângulo de segmento, para poder justificar o porquê dessa reta ser tangente, né? Mas por que que isso aí acaba acontecendo, professor? Pelo seguinte, se a gente for olhar aqui o triângulo retângulo, né, no triângulo Z', ZY, esse cara aqui vai ser mediana de hipotenusa. E como ele vai ser mediana de hipotenusa, significa dizer que esse comprimento aqui, ele vai ser igual a esses outros dois, certo? A mediana da hipotenusa, ela tem essa propriedade especial de ser a metade da hipotenusa. Então daqui a gente tem que Z', vai ser ZM, que vai ser YM. E aí, ó, como esse lado aqui é igual a esse, aqui a gente vai acabar tendo que o MZ', né? Esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse ângulo. Então isso aqui fica igual a MZZ', que é 90 menos θ. Então, esse cara aqui, ele vem para cá, como 90 menos θ. Então daqui a gente tem que o ângulo HZ'M, ele vai ser 90 menos θ, que vai ser a mesma coisa que o HXZ', tá certo? Então daqui a gente tem que MZ, isso aqui vai ser tangente. E analogamente, né, se você for pegar aqui, refletir a figura aqui, você vai ver que esse outro cara também é tangente por simetria, né? Ao invés de você estudar o triângulo Z', YZ, você vai estudar o triângulo Y', YZ, né? E fazer a mesma análise de caso e ver que esse cara aqui também vai ser metade da hipotenusa, então você chega a uma conclusão aí, análoga a uma conclusão semelhante, beleza? E assim, né, talvez você deve se perguntar, pô, professor, mas como é que você imaginou esse lema, né? Na verdade, eu já conhecia ele, tá, amigo internauta? Já conhecia ele, mas o ponto é, na geometria, amigo internauta, você tem que conhecer vários lemas, tá entendendo? Porque uma coisa que eu percebo muito para uma geometria é que as questões, né, envolvendo geometria, assim,
elas se tornam mais difíceis porque você tem que aplicar muitos lemas. Então, assim, é muito importante que você estude, veja relações, assim, leia teoria e tal, justamente para você ter cada vez mais cartas na manga para poder aplicar nos problemas, certo? Então, assim, né, embora eu já tenha visto esse lema antes, tá certo? Mas qual foi a motivação para eu poder aplicar ele para poder resolver a minha questão? É isso aí que a gente vai ver agora quando a gente for pensar no item B. E, amigo internauta, voltando aqui ao item B, né? O enunciado dele, ele quer construir a circunferência que passa pelo QRB e que passa pelo RTS, né? Então aqui ele quer provar que essas duas circunferências são tangentes, mas uma coisa que me despertou a analisar esse lema foi observar justamente o seguinte, sei lá, vamos chamar esses pontos aqui, sei lá, vou chamar esse ponto aqui de H, tá certo? E observa uma coisa interessante, aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 90 graus. Então esse H, ele vai ser o ortocentro, tá certo? Do triângulo EFB, tá certo? Então ele vai ser o ortocentro do triângulo EFB. E aí a gente já percebe o seguinte, essa circunferência aqui, ó, que passa pelo R, pelo B, pelo Q e pelo H também, essa circunferência é a mesma lá daquele lema, né? É a mesma lá daquele lema. Então isso significa que pelo lema, certo? A gente vai acabar tendo que o OR, né, onde o O ele é ponto médio, tá certo? Então O é ponto médio de EF, certo? Então o que acabou acontecendo, né? Eu tenho um cara envolvendo ortocentro aqui, tenho circunferência traçando por esse cara, eu quero provar a tangência. Então, o cara conhecendo aquele lema, ele já vai se tocar logo, meu irmão, o ponto de tangência aqui vai ser justamente ligando o ponto médio. E aí ele já se toca logo quem vai ser a reta tangente, né? E se eu traçar a reta tangente, acaba que eu consigo provar a tangência de maneira automática, né? Então, pelo lema, se eu pegar esse ponto médio aqui, ok? Esse OR é tangente. Isso aqui vai ser tangente, a circunferência que passa pelo Q, pelo R e pelo B, e que também vai passar pelo H, né, conforme a gente já viu aí, né? Isso aqui vai ser tangente no ponto R. Tá? Lembrando que esse parênteses aqui é justamente para representar pontos dentro da mesma circunferência, tá certo? Só que a gente pode fazer algo semelhante pegando outro triângulo aqui, né? Sei lá, vamos chamar esse cara aqui de U, tá certo? Então, se eu olhar para o EFU, o T, ele vai ser o ortocentro, tá certo? O ortocentro do triângulo EFU. Então isso significa que pelo lema, né, aplicando o lema de novo, ok? A gente vai acabar tendo que o mesmo OR, certo? Ele é tangente à circunferência que passa pelo U, pelo R, pelo T e pelo S, ok? E vai ser tangente no mesmo ponto R aqui, né? Então a ideia é a mesma, né? Você percebe que aparece um ortocentro aqui e um ortocentro aqui, né? Então as coisas começam a se conectar bem direitinho nesse sentido, né? Aí, amigo internauta, o problema já acabou, né? Por quê? Porque se a gente tem aqui essa circunferência que é tangente a essa reta num ponto e essa outra circunferência que é tangente a essa reta no mesmo ponto, daqui a gente vai acabar tendo que essas circunferências aqui, que vai ser o QRB e o RST, né, elas são tangentes em R. E aí a gente resolveu o problema, né, de uma maneira bem simples, né? E não só a gente provou que esse cara é o ponto de tangência, como a gente encontrou a reta de tangência, né? E até uma coisa meio curiosa, porque muitas vezes em problemas de matemática, você encontrar mais coisas do que se deve para poder resolver a questão facilita a resolução, né? Por isso que você tem que pensar no problema, fuçar, tentar descobrir várias coisinhas que, bom, a princípio você não vai julgar como muito útil, né? Mas que lá na frente pode acabar sendo bastante interessante, como é o caso dessa reta tangente aqui que a gente acabou vendo no lema, né? E, amigo internauta, talvez você fique se perguntando, né? Poxa, ele só pegou aqui duas circunferências e tal, será que ele não poderia ter pegue mais assim? Na verdade, ele poderia sim, amigo internauta. E aqui a gente tem uma configuração muito bonita, cara. Você vê aqui esse horror de circunferência, tá certo? Mas essa configuração, ela é justamente uma aplicação repetida do lema, tá certo? Por quê? Porque você pode ver esse pontinho aqui como ortocentro do triângulo EFB, por exemplo, né? A gente já viu que esse cara aqui, ele é tangente, mas a gente também tem esse cara aqui, ó. Ele vai ser tangente aqui a circunferência pequenininha. Só que agora, olha para a circunferência grandona. Olha para a circunferência grandona, o triângulo EFN. Se você for observar bem aqui, esse ponto aqui, ó, ele vai ser o ortocentro do EFN. Então significa que essa reta OQ, ela vai ser tangente a essa circunferência grandona, né? E aí você pode ficar ligando, né? Tipo, você vai ter ortocentro aqui,
Você vai ter ortocentro aqui, você, sei lá, vai ter ortocentro aqui também, vai ter ortocentro aqui. Você tem um monte de ortocentro, cara. E se você for ficar construindo essas retinhas aqui, ó, você pode até generalizar o problema da UBM, né? Você pode até ter configuração aqui com várias circunferências, né? Mas precisamente aqui 6, ok? E você tem essas combinações aqui de tangentes. Você sabe que todas essas tangentes passam por esse mesmo ponto, que é o ponto médio do segmento EF, né? E tudo isso pode ser bem explicado pelo lembro. Se você quiser fazer aí uma solução bonitinha e tal, fica até como um exercício bacana aí para vocês memorizar esse lembro e guardar essa questão no coração. Maravilha, gente? Que demais! Bom, amigo internauta, então é isso, né? A gente terminou aqui o vídeo resolvendo, né, a questão e generalizando, inclusive, traçando mais circunferência, né? Mas é uma questão muito bonita mesmo, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Tá? E, amigo internauta, se você assistiu aqui até o fim, cara, muito obrigado, bicho. Muito obrigado mesmo pelo like, pela inscrição, pelo compartilhamento do canal e tudo mais, né? Pela força, assim, ter assistido, assim, né? Ajuda o canal a crescer, ganhar cada vez mais relevância e cada vez mais gente descobrir que tem um canalzinho aqui disposto a ajudá-lo nas Olimpíadas de Matemática, no IME, né? Enfim, e por esse vídeo é isso, né? Muito obrigado aí por ter assistido. Amanhã vai ter mais um episódio aí da série Como Me Tornei o Campeão. E semana que vem eu vou resolver mais questão de OBM 2015. Dessa vez eu vou pegar uma questão bem massa do nível 3, beleza? Então ativa o sininho aí para não perder mais nenhum vídeo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Um abraço!